E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vem falar sobre Henrique Dourado, popularmente conhecido como Ceifador, atacante de 33 anos que tem sido ligado ao Cruzeiro, está realizando exames médicos aqui em BH e pode ser oficializado a qualquer momento como novo atleta do nosso clube. A ideia do vídeo é apresentar um pouco mais o histórico de carreira aí do Henrique Ceifador, embora seja um jogador conhecido, passou por clubes importantes aí do futebol brasileiro, mas nas últimas temporadas teve jogando na China também, então é importante a gente entender como é que tá o momento dele, por que é que ele chega ao Cruzeiro meio desvalorizado, um jogador que já foi artilheiro de campeonato brasileiro, já foi vendido por 6 milhões de dólares há poucos anos, mas nesse momento tá um pouco em baixa na carreira. Só que antes de falar sobre tudo isso, eu gostaria de lembrar que o vídeo é feito com patrocínio da Betfair, que é um site de apostas esportivas extremamente confiável, patrocinador master do Cruzeiro. A Betfair está oferecendo um bônus para novos clientes de até R$200 em apostas grátis e todos os clientes ativos na Betfair recebem R$2 em apostas grátis nesse domingo. Então, se você ainda não for cliente Betfair, clica no link da descrição para fazer o seu cadastro, começar a fazer uma fezinha e você vai ganhar R$2 em apostas grátis nesse domingo. É só observar que tá lá em bônus esportivo. Para isso, sua conta só precisa estar ativa. Se você já é cliente da Betfair, é só entrar pelo link também, fazer o seu login lá, que vai estar lá o bônus de R$2 da mesma forma. São bônus não cumulativos, R$2 em free bet no sábado, R$2 no domingo, mas como eu tô publicando esse vídeo no domingo, então o de sábado não tem como você resgatar. Mas pega lá então o seu bônus esportivo, faz a apostinha lá, ganha uma moeda, só lembra de sempre apostar com responsabilidade, galera? A aposta tem que ser para se divertir, senão não tá valendo a pena. José Henrique da Silva Dourado é paulista, nascido no ano de 89, e a sua trajetória no futebol começou nas categorias de base do Flamengo de São Paulo. Entre 2007 e 2008 jogou também no Guarulhos e em 2009 teve o primeiro destaque jogando pelo Lemense, onde jogou 14 vezes e marcou 14 gols num torneio que seria correspondente à 4ª divisão do Campeonato Paulista. Graças a esse desempenho, ele foi contratado pelo União São João para a temporada 2010, onde jogou 12 partidas e marcou 3 gols. Seguiu no União São João para a temporada 2011, onde teve um destaque maior. O campeonato foi mais longo, o Henrique Dourado jogou 17 vezes pelo clube, marcou 4 gols, o que, convenhamos, não foi um desempenho assim espetacular, mas o suficiente para no meio do ano ele ser contratado pelo Santo André, que estava então disputando a Série C do Campeonato Brasileiro. O Ceifador jogou só 3 partidas pelo time do ABC, marcou um gol contra o Brasil de Pelotas, acabou a Série C para o Santo André, ele voltaria para o União São João e teve um outro empréstimo no fim do ano para o Cianorte do Paraná, que estava na Série D do Brasileiro. O Ceifador jogou apenas 2 partidas pelo Cianorte, o time acabou caindo nas oitavas de final da Série D, perdendo para o Oeste. Então, somando todos os clubes, o Ceifador jogou 22 partidas e marcou 5 gols em 2011. Para 2012, o Ceifador ficou em definitivo no Cianorte e fez um belo campeonato paranaense. Nas 3 primeiras rodadas ele já tinha marcado 5 gols, o Cianorte estava muito bem na competição, foi inclusive campeão do interior e em 21 partidas o Ceifador marcou 9 gols. E se vocês estão reparando um barulho diferente, é porque começou a chover. O Ceifador seguiu no Cianorte para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. O time caiu nas quartas de final, perdendo para o Mojimirim, e como o Cianorte não jogaria mais na reta final de temporada, o Henrique Dourado foi emprestado para Chapecoense, que estava então jogando a Série C do Brasileiro. O Ceifador jogou 8 partidas pela Chape, marcou 5 gols e ajudou o time a subir para a Série B do Brasileirão. E na temporada 2012, o Henrique marcou 19 gols em 36 partidas, um belo número. No início de 2013, o Ceifador assinou com o Mojimirim para a disputa do Campeonato Paulista da primeira divisão, fez gol no Corinthians, fez gol no Santos. O Mojimirim fez uma bela campanha, foi até a semifinal do Paulistão, quando perdeu para o Santos, e o Ceifador marcou 8 gols em 20 partidas na competição. E não é que o Santos contratou o Henrique Ceifador, essa aí eu acho que pouca gente se lembra. Ele jogou apenas 4 partidas com a camisa do Peixe e uma delas foi contra o Cruzeiro, Brasileirão de 2013, Cruzeiro 0, Santos 0 no Mineirão. Henrique Dourado jogou os 90 minutos, inclusive
obrigou o Fábio a fazer uma grande defesa no primeiro tempo. Mas nos 4 jogos ele não fez gol, tava claro que não ia ter muito espaço com o Claudinei Oliveira, e o Henrique deixou o Santos e foi jogar na Portuguesa. A Lusa, que também estava na Série A do Campeonato Brasileiro, né? E o Henrique chegou a fazer 3 gols aí na Série A, contra Criciúma, Atlético Mineiro e Ponte Preta. Mas no final de 2013 fizeram aquela sacanagem com a Portuguesa para salvar o Fluminense, né? E a Lusa acabou sendo rebaixada. O Henrique Dourado era registrado como atleta do Mirassol, tá? Por causa ali dos seus empresários, né? E para 2014 ele disputou o Paulistão pela Portuguesa, onde conseguiu se destacar, marcando 7 gols em 14 partidas, inclusive ele fez gol no Corinthians. A Lusa ia disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, mas apareceu uma oportunidade para o Henrique Dourado jogar no Palmeiras, que tinha acabado de voltar para a Série A, e o início dele no Palmeiras foi muito bom, tá? Porque o Henrique marcou nas 4 primeiras partidas, contra Flamengo, Goiás e 2 jogos contra o Sampaio Corrêa. Logo depois ele teve uma fase ruim, chegou a ficar aí 6 rodadas sem balançar as redes. O Palmeiras só não foi rebaixado nessa temporada porque o Vitória não ganhou do Santos na última rodada, né? O Palmeiras, que poderia ter se salvado ganhando em casa, apenas empatou com o Atlético Paranaense e o gol foi do ceifador, e ele definitivamente conseguiu se salvar na temporada do time paulista, tá? Ele jogou 39 vezes pelo Palmeiras, marcou 18 gols, sendo 16 gols marcados em 33 rodadas do Campeonato Brasileiro. No entanto, não houve acerto para o Dourado seguir no Palmeiras para a temporada 2015 e ele acabou vindo parar aqui no Cruzeiro. Tem gente que não entende muito a primeira passagem dele pelo Cruzeiro. Era um cara que tinha feito um excelente Campeonato Brasileiro em 2014. Na época, o Cruzeiro tinha contratado o Leandro Damião para ser o titular e o Henrique Dourado seria um reserva. Na sua segunda partida pelo clube, ele marcou um gol contra o Tupi, que acabou sendo o único gol marcado em partidas oficiais, tá? Porque o Henrique Dourado jogou aí 11 vezes pelo Cruzeiro, foi titular em 5 oportunidades, veio do banco em 6 jogos, 483 minutos em campo e só um golzinho. No meio daquele ano, o Cruzeiro trocou o comando técnico, Marcelo Oliveira foi mandado embora, veio o Vanderlei Luxemburgo e com o Lucha o ceifador não tinha minutos. Foi quando apareceu uma proposta do Vitória de Guimarães de Portugal, né? Clube inclusive que o nobre Pepa treinou alguns anos depois, e lá foi embora o Henrique Dourado, mais uma vez emprestado pelo Mirassol. O Cruzeiro não recebeu nada por abrir mão do atleta. O Henrique recebeu uma sequência como titular na equipe, mas não conseguiu dar uma resposta positiva, tanto que foi até rebaixado para o time B. Ele jogou 2 partidas pela segunda divisão portuguesa, marcou um gol inclusive, e quando voltou ao elenco principal ele emplacou uma boa sequência de gols. É fato que o Henrique Dourado não fez gols contra os principais clubes do país, né? Porto, Sporting e Benfica, ele não marcou contra os grandes, mas fez gol no Braga e fechou essa passagem pelo Vitória de Guimarães com 32 jogos, 13 gols e 3 assistências. Foi um desempenho bem razoável e no meio de 2016 ele voltou para o futebol brasileiro, não para jogar pelo Mirassol, mas para jogar pelo Fluminense, que gastou aí 1,5 milhão de euros para adquirir o passe dele. E é engraçado a gente observar que o Fluminense trouxe o ceifador de certa forma como um substituto para o Fred, que eles tinham negociado com o Atlético Mineiro, e no elenco do Fluminense tinha o Pedro, atualmente no Flamengo, e o Richarlison, atualmente no Tottenham, ambos que foram para a última Copa do Mundo. O ceifador chegou ao Fluminense com essa responsa, mas nas 3 primeiras rodadas passou em branco. Ele fez gols de vitória contra o América Mineiro e contra o Santa Cruz, partidas no mês de agosto, e acabou, fi. Não fez mais nenhum gol em 2016. Terminou o ano aí com 2 gols em 14 partidas e muita gente se questionando se o investimento tinha valido a pena. Mas na temporada 2017 o ceifador calou os críticos e teve um grande desempenho desde o Campeonato Carioca. Segundo jogo da temporada ele já fez um gol no Vasco, meteu 2 gols no Bangu, fez 2 gols contra o Globo na Copa do Brasil, fez gol no Flamengo em 2 partidas diferentes. E quando começou o Brasileiro, o homem já meteu 2 gols no Santos na estreia, fez gol contra o Atlético Mineiro, fez 2 contra o Vasco, fez gol contra o Palmeiras. Ele gosta bastante da tal da lei do ex, né? No segundo turno do Campeonato Brasileiro é fato que o desempenho caiu um pouquinho, mas o ceifador fechou a temporada 2017 com 59 partidas e 32 gols no total. Analisando apenas a Série A do Brasileiro, foram 18 gols marcados em 32 jogos. Henrique Dourado foi artilheiro do Brasileiro. Dos 18 gols, 7 foram marcados de pênalti, mas os outros 11 foram com bola rolando, inclusive 5 de cabeça. Ele criou 3 boas chances de gol, deu 2 assistências, desperdiçou 7 chances claras de gol. Foi um belo brasileiro. Tanto que no final da temporada o Henrique Dourado é vendido pelo
Fluminense ao Flamengo por aproximadamente 3 milhões de euros. E o ceifador estreou muito bem pelo Flamengo, já fez gol num clássico contra o Botafogo, depois marcou também contra o River Plate pela Libertadores, mas ele não conseguiu manter aquele desempenho da temporada anterior no Fluminense, né? Inclusive teve uma sequência de 9 jogos sem marcar, que ele quebrou justamente marcando num Fla-Flu e fez gol contra o Cruzeiro, tá? No Campeonato Brasileiro, 18ª rodada, Flamengo 1-0, gol dele. Mas voltou a entrar em secas de gols durante a temporada, fechou o ano inclusive como reserva, e considerando todo o ano de 2018, foram 40 partidas e 12 gols marcados, e quando a gente retrata apenas a Série A do brasileiro, foram 6 gols anotados em 20 partidas. Números que ficaram abaixo do que o Flamengo esperava. Ele até inicia a temporada 2019 no rubro-negro, faz 2 gols em 3 jogos, mas em março de 2019, o Henan Jiani, da China, faz uma proposta aí na casa de 6 milhões de dólares e leva embora o ceifador. O pessoal do Flamengo ficou muito satisfeito por ter conseguido recuperar o investimento, né? O Henrique realmente ficou abaixo da expectativa. O ceifador chegou na China, já estreou metendo gol, mas nesse mesmo jogo ele acaba se lesionando, uma fratura que o deixaria aproximadamente 6 meses longe do futebol. Com isso, os chineses emprestam o Henrique Dourado para o Palmeiras, isso já na reta final de recuperação, para que o jogador pudesse pegar um ritmo competitivo, já que ele não poderia ser inscrito lá na China pelo limite de estrangeiros. O retorno do ceifador aos gramados só acontece em outubro de 2019, embora ele tenha sido relacionado por alguns jogos já no mês de setembro. Ele apenas entra em 4 partidas do Palmeiras, não chega a contribuir com gols e assistências, né? E somando aí a minutagem, não dá nem 90 minutos nesses 4 jogos. O empréstimo ao Palmeiras terminou, o Henrique Dourado voltou ao futebol chinês, mas 2020 foi o ano da pandemia, né? Não teve futebol na China no primeiro semestre. O primeiro jogo da temporada foi no dia 26 de julho, uma derrota por 4-3, mas o Dourado meteu 2 gols. O ceifador foi artilheiro do time na temporada, em 17 partidas ele marcou 8 gols e deu uma assistência. Inclusive o time era bem ruim e deu sorte que nessa temporada não teve rebaixamento, tá? Porque eles tiveram a segunda pior campanha e ficaram na lanterna do seu grupo. O ceifador seguiu no clube para 2021, que teve uma mudança de nome, inclusive, passou a ser chamado de Henan Songshan Longmen. E se vocês têm acompanhado, o governo chinês investia muito no futebol antes da pandemia, né? Fazia com que grandes estrelas fossem para lá. Desde 2020, esse cenário de investimentos mudou muito por questões econômicas, algumas empresas que investiam nos clubes faliram também, enfim. O que não mudou para 2021 é que novamente o Henrique Dourado foi o artilheiro do time. Em 22 partidas ele marcou 9 gols. E se você me pergunta, Emerson, mas esse time era ruim, né? Sim, o time era ruim, tá? Considerando aí a tabela do campeonato em geral, eles ficaram em 10º lugar no chinesão, mas podemos dizer que o ceifador teve um bom desempenho, tá? Pegando apenas dados no campeonato chinês, foram 20 partidas com 8 gols, e a temporada 2022 do Henan começou muito bem, tá? O Henrique Dourado estava sempre fazendo gol ou dando assistência. O time se manteve invicto nas 10 primeiras rodadas, estava brigando ali pela liderança. Aí no mês de agosto o negócio deu uma azedada, eles perderam 2 partidas seguidas, e aí veio o jogo inacreditável contra o Wuhan, em que o nosso nobre Henrique Dourado, aos 16 minutos de partida, resolveu dar uma trombada nas costelas do juiz, um belíssimo tackle. Na hora o juizão não percebeu, mas depois alertado pelos adversários e pelo próprio juiz do VAR, cartão vermelho para Henrique Dourado, que recebeu num primeiro momento uma suspensão de 1 ano sem poder jogar futebol, tá? No final das contas a punição foi reduzida, até porque no final da temporada terminou o contrato dele na China e ele foi liberado para poder jogar por outro clube. Chegou inclusive a ser registrado pelo Cianorte em janeiro, mas para vocês terem uma ideia, nessa temporada 2022, em 13 partidas, o Henrique Dourado fez 5 gols e deu 4 assistências. Esses números deixam claro assim que o auge técnico e físico do Henrique Ceifador já passou, né? Mas é um jogador de 33 anos que na última amostra que a gente tem, vinha jogando num nível relativamente bom. É claro que é o campeonato chinês, não é o mais alto nível do futebol. A gente sabe que a intensidade dos jogos na China é muito diferente, por isso mesmo acredito que o Cruzeiro tem que observar muito bem como tá o jogador para saber o tempo que vai demandar até o ceifador estar em uma condição competitiva, porque ele já não é um jogador leve. É um atacante forte, 1,86 m, um jogador pesado, né? Mas é um centroavante que tem sim algumas qualidades. As informações que apareceram até o momento são de que ele viria numa condição financeira muito favorável para o Cruzeiro, naquele
aquele chamado contrato de produtividade. Obviamente não é aquela contratação dos sonhos que anime a torcida, até considerando a primeira passagem pelo clube, mas se ele tiver num bom condicionamento físico e bem focado para jogar futebol, ele pode sim ser uma peça útil no elenco do Cruzeiro. E convenhamos, né, o Gilberto e o próprio Matheus Davó até agora não garantiram essa camisa 9. Eu até preferia que o Cruzeiro desse oportunidade para um dos seus jovens atacantes de base, seja o Arielson, seja o Juan Índio, mas parece que a ideia do clube é realmente ter mais um jogador experiente, então só nos resta torcer para que o Ceifador faça um bom trabalho com a camisa do Cruzeiro. Eu vi até gente comentando que quando o Ceifador pegar na bola tem que tomar vaia. Isso aí é papo de maluco, né, gente? O cara não tem culpa nenhuma de ser contratado. Se quer reclamar, vai lá reclamar com a diretoria do clube. Pro jogador dentro de campo, se ele veste a camisa do Cruzeiro, ele tá com nós, então o cara tem que ser apoiado. Tomara que o Ceifador pegue rapidamente um ritmo competitivo para nos ajudar nessa Série A de Campeonato Brasileiro e apagar completamente aquela primeira passagem já esquecível, onde ele definitivamente não deixou saudade, mas por outros clubes importantes que passou, o Ceifador fez muito gol, como vocês puderam acompanhar aqui nos vídeos. Que o técnico Pepa consiga extrair o melhor desse atleta, porque assim ganharemos todos nós. Tá colocada a minha opinião sobre Henrique Dourado, o Ceifador. Gostaria que vocês deixassem nos comentários o que acham dessa contratação, dos vídeos, das estatísticas, se você acha uma contratação assim tão absurda. Também não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!